E aí, vamos direto ao ponto? Hoje, a nossa análise mergulha de cabeça em uma daquelas histórias milenares que, olha, parece até que foi escrita ontem, sabe? A gente vai observar a dinâmica da família de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. E sério, não é só uma historinha antiga sobre irmãos que não se dão bem. É um espelho perfeito das disfunções que a gente vê nos lares modernos o tempo todo. Mas o melhor de tudo é que serve como um guia incrível de como agir para curar essas feridas. Fica muito claro ao analisar esse material como as falhas de comunicação e aquele favoritismo clássico podem literalmente implodir a estrutura de uma casa, mas também mostra como buscar essa restauração muda tudo. Então, a gente vai organizar isso em 6 passos rápidos, tá? 1. A origem do favoritismo. 2. O perigo do imediatismo. 3. As falhas na comunicação familiar. 4. O preço da desigualdade. 5. Valorizando a identidade individual. E, por fim, o número 6, o plano de restauração familiar. Certo, começando pelo começo. Número 1, a origem do favoritismo. Isso aqui ilustra brilhantemente como a preferência pessoal simplesmente quebrou a estrutura daquele lar patriarcal. Pensa bem, de um lado, Isaac desenvolveu um amor totalmente condicional por Esaú, baseado no quê? No apetite físico dele pela caça, uma satisfação bem carnal mesmo. Do outro lado, Rebeca se agarrou a um amor super emocional e profético por Jacó, focando naquela natureza mais caseira dele e no oráculo divino que ela tinha recebido. Gente, quando o afeto se divide desse jeito por conta de preferências terrenas, o cenário está armado para uma verdadeira guerra civil dentro de casa. As afinidades naturais atropelaram o discernimento que eles deveriam ter. A grande lição prática que a gente tira logo de cara para os lares modernos é o perigo gigantesco de transformar o afeto em uma transação. Sabe, quando o amor parece depender do que o filho faz, do que ele traz ou satisfaz, isso cria um ambiente de pura insegurança e, fatalmente, rebelião. Trocar o amor genuíno, que deveria ser imparcial, por um carinho condicionado, destrói a autoestima daquele que se sente deixado de lado. E, de quebra, ainda coloca um peso absurdo, expectativas irreais nos ombros do filho favorito. O amor bíblico verdadeiro dentro de casa tem que refletir imparcialidade. Seguindo em frente. Número 2. O perigo do imediatismo. Para a gente entender a gravidade da coisa, naquela cultura, a primogenitura, a famosa Bechorá em hebraico, era sagrada, mas num nível que a gente mal consegue imaginar hoje. Um detalhe histórico surpreendente, no Antigo Oriente Próximo, contratos falados assim eram irrevogáveis perante a lei. Valiam até mais do que muito papel assinado hoje em dia. Não era só ganhar mais dinheiro ou terras, envolvia assumir a liderança espiritual do clã, ser o guardião da fé e portador de uma promessa milenar. Aí o que acontece? Esaú chega cansado, morrendo de fome e faz uma das trocas mais absurdas da história. Ele simplesmente joga fora essa responsabilidade espiritual gigantesca por causa de um alívio físico que durou o quê? Uns minutos. A gente pode até achar que essa atitude de Esaú é coisa do passado, mas o imediatismo de hoje está lotado de pratos de lentilhas idênticos. Eles costumam aparecer na nossa rotina em 3 formatos bem claros. Primeiro, trocar aquele momento precioso de adoração no domingo por puro lazer. Segundo, sacrificar a integridade ética por um lucro rápido, daquele jeito ilícito, sabe? E terceiro, deixar a vida devocional de escanteio para focar em horas e horas de entretenimento instantâneo. É exatamente a mesma insensatez, vender princípios que são eternos por vantagens passageiras que, daqui a pouco, vão deixar o estômago roncando de novo. Isso nos leva ao número 3, falhas na comunicação familiar. Olha, o desastre absoluto naquela casa começou exatamente aqui, a total falta de diálogo transparente. Em vez de sentar e conversar abertamente com o marido sobre o futuro dos filhos, Rebeca escolheu o caminho da intriga. E os erros listados aqui são verdadeiros destruidores de lares. Fazer planos em segredo pelas costas de quem vive com a gente, tentar forçar a barra por causa de uma urgência imaginária em vez de esperar o tempo de Deus e usar manipulação disfarçada no lugar daquele confronto honesto e direto, tudo isso corrói a confiança. Essa atitude transformou a transparência que deveria brilhar no casamento num clima de pura desconfiança tóxica. E vamos falar a verdade e tentar dar aquela ajudinha para Deus usando atalhos obscuros nunca dá certo. Usar mentira achando que o propósito final é nobre só serve para manchar o testemunho e acabar com a paz do ambiente. A ausência de transparência pavimentou uma estrada tão esburacada que a família levou décadas de sofrimento para conseguir resolver. A verdade e a clareza dentro de casa precisam ser pilares totalmente negociáveis. Vamos ao número 4. O preço da desigualdade. Então, o ponto crucial aqui é entender a psicologia por trás da rivalidade. Essa situação deixou feridas emocionais severas. Não foi só uma briguinha cotidiana de irmãos.
Virou uma disputa desesperada por afirmação. A desigualdade no tratamento age como um veneno, literalmente. Ela cega o discernimento de quem lidera o lar e machuca profundamente as crianças, que crescem com a ideia de que precisam competir por uma validação que, na verdade, deveria ser abundante e de graça. As feridas causadas por essa desigualdade costumam ser fundas e duram a vida toda se não forem tratadas. E a colheita desse engano todo foi incrivelmente amarga. Pensa só na consequência dessa retaliação toda. A pressa do Jacó fez com que ele tivesse que fugir e viver um exílio de 20 anos, trabalhando à força e provando do próprio veneno do engano. O Esaú, por sua vez, cultivou um ódio tão letal que planejou a morte do irmão. E a Rebeca, a grande mente por trás da manipulação, perdeu exatamente o que tentou garantir, e morreu sem nunca mais ver o filho favorito. Isso demonstra perfeitamente como atalhos baseados em mentiras nos conduzem a longos e dolorosos exílios. Mas tem conserto. Número 5. Valorizando a identidade individual. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Adotando uma postura de aconselhamento espiritual focada nos textos, existe um roteiro claro para a tomada de decisões maduras. Antes de agir por impulso na hora da crise, a gente precisa de sabedoria. Isso significa, primeiro, apresentar os conflitos direto para Deus, assim como ocorreu na oração persistente do Isaac. Quando as personalidades batem de frente em casa, reagir intempestivamente só agrava o problema. A busca direta por orientação do Criador e a paciência são ferramentas insubstituíveis. O segredo para resgatar a harmonia familiar é a capacidade de abraçar as características inatas de cada criança. É vital reconhecer os traços naturais, seja o mais extrovertido ou o mais observador, sem dizer que um é superior ao outro. Cada indivíduo tem um caminho único desenhado por Deus. A gente precisa urgentemente parar de montar cenários onde os filhos se sentem competindo pela nossa aprovação. A identidade de cada um tem que repousar em propósitos firmes e jamais em comparações que só geram atrito. E chegamos ao número 6, o plano de restauração familiar. Reconstruir laços depois de anos de tensão exige ações corajosas, pessoal. O plano de ação costuma começar pelo passo mais desafiador, assumir a responsabilidade e reconhecer atitudes de favoritismo. Depois, é preciso ter a humildade de se aproximar de quem foi magoado e pedir um perdão genuíno, além de cortar pela raiz qualquer comportamento manipulador. E durante todo esse processo que às vezes parece incerto, a chave apontada nas fontes é a dependência absoluta na graça divina para transformar o conflito em amadurecimento e cura. Tem um detalhe fascinante que ecoa por toda essa análise, o número 20. Foram 20 anos de oração com muita paciência antes dos filhos nascerem lá no início. E de forma reveladora, foram os mesmos 20 anos que durou o sofrimento e o exílio causados pela pressa da família. Fica evidente que tanto a preparação para algo grandioso quanto as consequências da prece humana exigem um bom tempo para se desenrolarem. O grande amparo reside na certeza de que a fidelidade e a graça continuam atuando silenciosamente, moldando o caráter ao longo dessas décadas. Agora, o que é realmente interessante neste slide final é a reflexão que ele nos traz. Qual é o prato de lentilhas de hoje? Que tipo de atalhos rápidos ou sucessos de curto prazo estão fazendo com que a gente venda a saúde espiritual e a harmonia do nosso lar? Que essa explicação toda não seja só uma informação histórica, mas um convite valioso para realinharmos as prioridades. Afinal, vale a pena vender um futuro inteiro por algo que só mata a fome de hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.